Sejam todos bem-vindos à terceira parte do especial Dilúvio. Esse é o canal Estranho na Verdade e quem não me conhece, eu sou o Arthur de Oliveira. Como eu já disse nos outros vídeos, vamos estar abordando tudo a respeito ao dilúvio. Vamos estar estudando aí tudo a respeito do dilúvio, Noé, né? A história de Noé, a arca. Então, fica ligado até o final do vídeo que tem bastante conteúdo bom, você vai ter bastante informação, tá? Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Por que Noé amaldiçoou o seu neto Canaã em vez de ter amaldiçoado a Cã? Essa história ela está no capítulo 9 e vai ser até uma leitura longa. Vamos ler do capítulo 20 ao 26, tá bom? De Gênesis. E isso é um tema de debate até hoje por teólogos. E foram levantadas várias teorias, e cada uma mais absurda do que a outra, para tentar explicar o que aconteceu nesse cenário aqui, né? Que eu vou estar lendo para vocês já já. Infelizmente, a Bíblia ela não dá nenhuma pista do que tenha acontecido aqui realmente. E por esse motivo eu também, infelizmente, eu vou trazer uma especulação, vou trazer uma teoria minha também, tá bom? Depois que vocês começarem a entender do que nós estamos falando, do que eu estou falando, quando eu começar a ler aqui o versículo, você pode até procurar na internet aí outras explicações que você vai ver que são explicações uma mais cabulosa do que a outra, entendeu? Absurdamente doidas do que a outra. Então vamos lá. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriu a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Como vocês viram, é bem emblemático, porque quem causou todo o problema foi o filho de Noé, Cã. E quando Noé ele desperta do vinho, né, ele se cura, né, ele fica sóbrio ali, ele descobre o que aconteceu, né? Com certeza os seus outros filhos contou para ele a situação, e ele deve ter ficado irado, sendo que ele não vai em cima de Cã. Pelo menos a Bíblia não nos relata que ele vai em cima de Cã, o seu filho, mas parece que ele vai em cima do seu neto Canaã. Aí entra essa problemática, né? Por que ele amaldiçoou a Canaã, o seu neto, e não a Cã? Foi o causador desse problema todo. Bom, a minha teoria é o seguinte: acredito eu, o Wallace, que Cã, você vê que Cã era o único que tinha filho, já teria filho. E acredito eu que uma dessas noras de Noé, né, e principalmente a esposa de Cã, ela seria da descendência de Caim, entendeu? Então por esse motivo acredito eu que Noé já estava, vamos dizer, já estava meio que irado com Cã, né? De repente pela desobediência e ter ficado
com uma mulher da linhagem de Caim, entende? Lembra até um pouco, né, aquela história de Isaac e o seu filho Esaú, da qual Esaú ele casa com mulheres de outros povos, né? E essas esposas dele começam a perturbar a sua mãe, o seu pai lá, e causa todo aquele problema. E você vê que Isaac ele já estava cansado de Esaú, já estava estressado, a mãe dele já estava estressada com toda aquela situação, por ele ter se casado com uma mulher de outros povos, né, que não era da linhagem deles. E eu vejo também dessa maneira esse cenário aqui que está acontecendo com Noé. Então, quando ele descobre essa situação que Cã causou, ele não amaldiçoou Cã, que de repente ele já não estava nem querendo olhar para a cara de Cã. Aí ele vai em cima do filho de Cã, do seu neto, e amaldiçoou o seu neto, e tanto que ele fala que o neto dele seria escravo dos seus outros filhos, entendeu? Ele estava jogando uma maldição para que o seu neto, a geração de Cã, seria os escravos, né? Ia servir aos outros filhos de Noé, né? A Sem e a Jafé. Então eu vejo desta maneira aí, entende? Essa seria a minha teoria. Claro que ninguém é obrigado a levar em consideração. Eu só estou tentando trazer aqui uma informação a mais plausível possível para esse estudo aqui, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então, irmãos, a resposta para essa pergunta é sim. Todas as espécies de animais entraram na arca, sim. Porém, meus amados, a ciência de hoje diz que existem milhões de espécies de animais. Lembrando que eu, o Wallace, não acredito em nada do que a ciência fala. Como já disse em outro vídeo meu, que ciência e a palavra de Deus não andam juntas, mas vou considerar apenas os animais catalogados, da qual passam de 1 milhão. Lembrando que, na época de Noé, não existia tantas espécies de animais como existe hoje, né? Tantas espécies só veio a existir por consequência de cruzamento de animais com outras espécies diferentes da sua. Dito isso, vamos para alguns cálculos, né, levando em consideração a quantia de 1 milhão de espécies de animais, que é a quantia de espécies catalogada pelos biólogos, né? Então vamos lá. 3/4 desses animais são insetos. Sobram então 250 mil espécies, que ainda parece um número um pouco elevado demais, né, a ser comportado pela arca. Mas destas espécies, apenas 17.600 são vertebrados, ou seja, criaturas que possuem esqueleto ósseo ou cartilaginoso sem serem peixe. Destas, 8.600 são pássaros, que não são animais de grande porte. Sobram então 9.000 espécies. Destas, apenas 5.000 são mamíferos, que representam os animais de grande porte, muitos dos quais, inclusive baleias e doninhas, também teriam permanecido fora da arca. 1.300 destas espécies são menores que o rato, restando apenas 3.500 espécies a serem avaliadas, das quais 290 são mamíferos terrestres, maiores do que as ovelhas. Para vocês terem uma ideia, apenas na metade da arca caberia 62.880 ovelhas. Agora, uma observação, pessoal. Eu, o Wallace, acredito que
todos os animais que entraram na arca não entraram adultos, e sim filhotes. Existem 4 fatores que podem corroborar com esta teoria. Vamos lá, vamos para a primeira. A primeira caberia muito mais espécies de animais na arca, eles sendo animais filhotes, né? Então caberia muito mais. E a segunda daria bem menos trabalho para limpar esses animais, né? Daria bem menos trabalho. E terceiro teriam muito mais tempo para acasalarem, né? Então esses animais, eles novos, né, com 1 ano de idade, assim, conforme fosse passando o tempo, eles iam ter muito mais tempo para cruzar, né, para se acasalarem e terem muito mais filhotes e povoar a terra com seus filhotes. E o quarto fator, a própria Bíblia nos dá uma pista, olhando para o tamanho da altura da arca, que seria aproximadamente de 14 metros. Dividido por 3 andares, teríamos pouco mais de 4 metros para cada andar, né? Mas alguns vão dizer o seguinte: irmão Wallace, essa altura caberia até um elefante adulto, sim, mas não caberia uma girafa nem certas espécies de dinossauros, né? Então, como vocês viram, a arca ela tinha capacidade facilmente de levar todas as espécies de animais que existiam naquela época, tá? Naquela época, que não era a mesma quantidade que existia hoje. Esses milhões de espécies que vieram a existir, que também não acredito que seriam milhões da forma que eles falam, só veio a existir por cruzamento de animais de espécies diferentes uma das outras, entendeu? A resposta para essa pergunta é sim e não. Antes de eu estar trazendo informações sobre esse tema, vocês precisam entender uma coisa: a ciência não tem prazer nenhum de credibilizar as escrituras sagradas. Por quê? Porque, diferente do que muitos pensam, ciência e a palavra de Deus não andam juntas. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Se assim fosse, uma complementaria a outra, mas não é o que vemos. Vemos a ciência usar teorias para subjugar as escrituras sagradas. Se você acha que a ciência é boazinha e só quer ajudar, você é um forte candidato a viver sendo enganado pelo resto da vida. Mas vamos para o que interessa. Em 1916, um piloto russo, o tenente Zabarovsky, estava circundando as montanhas do Ararat quando observou uma estrutura escura, grande como um navio de guerra. Nitidamente, um barco. A notícia do avistamento chegou ao czar. Nicolau, que em 1917 despachou 2 companhias de soldados para localizar e documentar o achado. Supostamente localizaram a arca, tiraram fotos dela e enviaram o relatório ao czar. Contudo, 6 dias depois, o governo foi derrubado, de modo que os registros jamais se tornariam públicos. São tidos como perdidos ou num arquivo secreto do Kremlin. Também um relatório escrito de um armênio disse ter entrado na arca em 1856, bem como um recorte de jornal de um cientista de Londres, foram ambos destruídos em um incêndio. Fotos alegadamente claras e mapas da área em que a arca se localiza desapareceram com a morte do pesquisador. Existem muitas outras evidências do achado da arca. Agora imagina se elas viessem a público. Séculos de teorias cairiam por terra. Quando a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, a ciência é o tio. Então tome cuidado. Então, eu acredito que a arca já foi encontrada, porém, aqueles que controlam a mídia e a ciência nunca permitirá que isso venha a público, entende?
Abençoados, Deus, ele não criou nenhum arco-íris. Como assim? Você pode estar pensando agora. Porque você leu, né, na Bíblia que Deus criou o arco-íris. Não, você leu errado. E vou mostrar isso para você agora. Vou te mostrar o que Deus criou, tá? Vamos estar lendo aí agora no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 13. Vamos encontrar essa passagem aqui, ó. Vamos lá. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Viu aí, irmãos? Deus estabelecendo um concerto com Noé. Ele coloca um arco nas nuvens. Não é arco-íris, mas ele coloca o arco dele nas nuvens, simbolizando ali o pacto que ele faz com Noé, dizendo que não destruiria mais a terra. Mas por que nós chamamos arco-íris? Então, Íris, meu irmão, é uma deusa pagã, né, da mitologia grega. Então, essa deusa ela é considerada a mensageira dos deuses. E os gregos, eles associaram esse arco criado por Deus a essa deusa. Então, por isso que apelidaram esse arco de Íris, ou arco de Íris. E quando você chama esse arco criado por Deus de arco-íris, querendo sim, querendo não, é uma blasfêmia, né, contra o nosso Deus, né? Então você está blasfemando contra Deus, contra uma criação de Deus, chamando aquela criação de um Deus, né, de uma deusa pagã. E com certeza Deus, ele não vai estar se agradando disso, né? Com certeza Deus não vai estar se agradando disso. Então, vocês pegando essa visão aí agora, vamos tentar, vamos evitar, né? Vamos evitar aí de chamar o arco de Deus de arco-íris, e sim arco. Vai ser difícil a gente se acostumar com isso, mas vamos tentar, tá, gente? Então vamos lá. Então, meus amados, gostaram do estudo? Então vocês ficam ligados aí, se inscreve no canal, principalmente compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Deixa o like de vocês se vocês gostaram desse estudo de hoje. Vocês estão ouvindo aí um pouquinho de barulho aí, porque eu estou gravando aqui no meio da rua, tá? Aqui é uma praia, como eu já falei aqui no primeiro vídeo, isso aqui é tudo original, não tem tela verde aqui atrás, é uma pequena praia aqui perto da minha casa. Então eu estou gravando aqui, tem uma rua aqui na frente aqui, quem está me ajudando é até minha filha aqui, a tá gravando esse especial, tá bom? Então, ó, tô tendo um trabalho, árduo para estar trazendo essas informações para vocês, tá? Para estar trazendo esse estudo. Então me ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas e se inscrevendo no canal, tá bom? Então, como vocês já sabem, quem já é inscrito no canal, todo finalzinho do vídeo, o que eu faço? Não se esqueçam, leiam a Bíblia.